Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química. Vamos falar de Química 1. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quanto tempo? Quantas saudades? Vamos lá. O assunto de hoje é hidrólise salina de ácido fraco e base fraca e ácido forte e base forte. Então, vamos continuar, aquele assunto de hidrólise salina, onde nós vemos um sal, e esse sal ele pode, em meio aquoso, levar para a solução um meio ácido, um meio básico ou até um meio neutro. Então, vamos analisar, no primeiro lugar, uma hidrólise de um sal de ácido fraco e base fraca. Então, veja bem, os dois são provenientes de ácidos e bases fracas. Os dois vão hidrolisar por causa disso. Nós temos um exemplo aqui, cianeto de amônio. O amônio ele produz o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Enquanto o CN vai formar o ácido cianídrico, que também é um ácido fraco. O pH, então, vai ser maior que 7 básico ou menor que 7 ácido. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Quando a gente coloca esse sal na água, ele produz o hidróxido de amônio e o ácido cianídrico, como a gente acabou de comentar, os dois são fracos. Então, o ácido cianídrico, que é um ácido fraco, se encontra praticamente não ionizado. Por quê? Ele não se ioniza porque ele é fraco. Então, eu coloco ele em meio aquoso, ele continua em meio aquoso sem produzindo muito poucos íons. O hidróxido de amônio também é uma base fraca, enquanto também praticamente não dissociada. Então, eu coloquei ela na água, ela fica na fase aquosa, e ela continua na fase aquosa, produzindo também poucos íons. Então, a solução final, como é que ela vai ser? Ela pode ser ligeiramente ácida ou ligeiramente básica. Isso vai depender do quê? Da constante de equilíbrio do ácido ou da base. Tudo bem? Então, pode ser ligeiramente ácida, ligeiramente básica. Tá? Ou perto lá do neutro também. Então, nesse caso aqui, a constante do ácido é 4,9 vezes 10 a menos 10. E a constante da base é 1,8 vezes 10 a menos 5. Como o Kb é maior do que o Ka, a solução vai ser ligeiramente básica, porque é uma base fraca. Então, para eu analisar, quando eu tenho um sal proveniente de uma base fraca, de um ácido fraco, eu tenho que analisar a constante de equilíbrio do ácido da base. Aquele que for maior vai levar para o meio um pH ligeiramente ácido ou básico. Nesse caso aqui, como o Kb é maior do que o Ka, a solução vai ser ligeiramente básica. Ok? E quando eu tenho um sal de um ácido forte de uma base forte, quer dizer, os dois são fortes. Então, a solução final é neutra, porque um vai neutralizar o outro completamente. Então, nós temos aqui, cloreto de sódio, que é o mais famoso, ele na água vai produzir o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Base forte, ácido forte. Então, o ácido clorídrico, que é um ácido forte, se encontra totalmente ionizado em H+, e Cl-. Enquanto o hidróxido de sódio, como é uma base forte, ela encontra-se totalmente dissociada. Então, nós temos aqui o hidróxido de sódio aquoso formando Na e OH-. Então, o que acontece? Assim teremos, nós vamos cortar aqui os íons comuns. O que vai sobrar? H+ e OH-. Não vai acontecer hidrólise, importante, hein? Então, quando um sal é proveniente de um ácido forte, de uma base forte, ele não vai acontecer hidrólise nesse meio. Então, eu vou ter um meio H+ e OH-, eles vão se neutralizar e o meio fica neutro. Ok? Então, nós temos aqui, olha só essa reação aqui. Nós temos um ácido fraco, é o ácido metanóico, esse aqui, e o hidróxido de zinco também é uma base fraca, produzindo água e esse sal aqui com zinco, tudo bem? Que é o metanoato de zinco. Então, Ha, que no caso é o ácido, a constante de ionização desse ácido é 6 vezes 10 a menos 10, e BOH, que é a base. Essa base tem a constante dela, a constante dessa base é de 1,2 vezes 10 a menos 7. Então, sendo assim, é de se prever que uma solução aquosa do sal deverá ser. Então, quem ganhou aqui? Qual é a constante maior? É a constante da base, igual aquele exemplo que a gente acabou de ver. Então, essa solução vai ser o quê? Como a constante da base é maior que a constante do ácido, ela vai ser fracamente básica. Então, a resposta é a letra E. Então, a explicação está aqui. Se Kb é maior que Ka, a solução será levemente
básica, porque o ânion, metanoato, será mais facilmente hidrolisado que o cátion Zn mais 2, zinco mais 2, resultando em um excesso de OH- em solução. A resposta aqui, letra E. Nós temos um outro exemplo aqui, ó, o acetato de amônio é um sal formado por um ácido fraco e uma base fraca. Numa dada temperatura, o valor da constante de ionização do ácido acético, que é o Ka, vale 2 vezes 10 a menos 5. E a constante de ionização do hidróxido de amônio, 4 vezes 10 a menos 6. Considerando que o valor de Kw é 10 a menos 14, faça o que se pede. A. Represente a equação iônica da hidrólise desse sal. Então, nós temos o sal aqui, ó, tá? Acetato de amônio. Colocando ele na água, ele vai formar o quê? O ácido etanóico, ou acético, e o hidróxido de amônio. Os dois são fracos, né? Então, esse aqui é a representação iônica da hidrólise desse sal. E a letra B, nós vamos fazer o valor da constante de hidrólise. Kw, que é a constante de hidrólise, KH, desculpa, que é a constante de hidrólise, é igual a KW dividido por Ka vezes Kb. Vai ser Ka vezes Kb, porque é proveniente de um ácido fraco e de uma base fraca. Então, a gente vai utilizar essa expressão, né? Nós vimos a expressão quando um sal é proveniente de um ácido forte, uma base fraca, ou de um ácido fraco, uma base forte. Mas, nesse caso, como os dois são fracos, a gente representa por essa expressão. Agora, é só substituir os valores que o problema me deu e eu tenho o valor da constante de hidrólise, que é 1,25 vezes 10 a menos 4. Ok? Uma outra questão, em um laboratório, 3 frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados. Sabendo que cada frasco contém um único sal e que soluções aquosas produzidas com os sais 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, pH ácido, pH básico e pH neutro. Esses sais podem ser, respectivamente. Então, ó, nós temos essas opções aqui, ó, tá? Qual deles vai ter o pH ácido, básico ou neutro? Então, ó, a letra A, por exemplo, acetato de sódio, o acetato ele vai produzir um ácido fraco, né? Que é o ácido acético. E o cálcio vai produzir uma base forte. Então, pessoal, se vai ser esse sal proveniente de uma base forte, um ácido fraco, ele vai ter um pH o quê? Básico. E aqui está ácido, já está errada a letra A. Cloreto de sódio, o sódio vai produzir uma base forte, NaOH. E o cloreto vai produzir um ácido forte, HCl. Então, o pH aqui vai ser neutro, lembra? Base forte, ácido forte, vai se neutralizar, o pH é neutro, e não ácido. Cloreto de sódio de novo. Cloreto de amônio. Opa! Amônio vai formar uma base fraca. Cloreto, um ácido forte, né? O HCl, aqui o hidróxido de amônio. Então, aqui o pH vai ser ácido. Beleza. Cloreto de potássio. O que vai acontecer aqui? O cloreto de potássio. Eu vou formar um pH neutro, né? E o acetato de sódio, um pH básico. Cloreto de ferro vai formar o quê? Um pH ácido, acetato de lítio, um pH básico, e cloreto de sódio, um pH neutro. Então, essa letra E aqui é a resposta. Vamos analisar ela. Cloreto de ferro. O cloreto vai formar um ácido forte. Hidróxido de ferro, uma base fraca. Então, como eu tenho um ácido forte e uma base fraca, pH é ácido. Acetato de lítio. O lítio vai ser uma base forte, porque é um metal alcalino, né? LiOH, hidróxido de lítio. E o acetato vai formar um ácido acético, que é um ácido fraco. Então, aqui vai ser um pH básico. E cloreto de sódio vai ser como o cloreto vai formar um ácido forte e o sódio uma base forte, pH aqui vai ser neutro. Então, a resposta aqui, letra E, é a resposta do problema. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui essa aula. Um grande abraço, até a próxima.